Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Epic Duas House. Meu nome é Lucas e hoje eu estou trazendo para vocês o último vídeo de análises dos decks de Commander 2017. Então, se vocês gostarem, não deixe de dar seu like, se inscrever, isso é muito importante para o canal. Digam para mim nos comentários o que vocês acham que eu posso melhorar e alguma sugestão, alguma crítica e tudo mais. E eu gostei muito de fazer essa série, espero que vocês tenham gostado. Vamos para a análise do deck de dragões. Bom, antes de mais nada eu queria falar, como todos os outros vídeos, sobre dois pontos. O primeiro é que eu não vou focar muito na base de mana, mas particularmente esse deck eu senti a necessidade de falar um pouquinho, justamente pelo fato de serem 5 cores. Então, a primeira lenda que eu queria falar é justamente Caminho da Ascendência. Foi uma carta que eu achei muito forte e nesse deck talvez seja o lugar onde ela seja mais forte, justamente pelo fato dela poder gerar 5 cores, um tipo das que você escolher. Além disso, o fato do deck ser tribal faz com que você consiga usar várias vezes a Vidência 1. Então, eu achei muito boa essa carta. Em deck de 3 cores ela já era boa, 4 melhor ainda, e 5, para mim essa carta é sensacional. Então, eu realmente gostei dessa carta. Outras cartas que eu queria falar primeiro, esse ciclo aqui. Eu particularmente não gosto desse ciclo, porque você só pode usar 2 vezes, então mesmo em deck de 2 cores, até 4 cores, eu prefiro terrenos que possam gerar 2 ou 3, mas que possam gerar sempre, qualquer hora que eu quiser, não tem um limite. Mas nesse deck em particular, eu acho interessante, principalmente porque a Wizard tinha que colocar uma base de mana barata, então eu acho bem interessante essas cartas, porque às vezes você só vai precisar em um momento daquela cor e depois não vai precisar mais. Então eu gosto desse ciclo, eu gostei que esse ciclo tenha vindo nesse deck. Bom, as outras lentes que eu queria comentar foram essas daqui, que é o ciclo de Cães mais o de Shards of Alara, que eu achei bom, claro, são 5 cores, mas eu acho que não precisava terem vindo as 10. A gente veio com um total de 16 terrenos que entram virados, eu acho uma quantidade bem alta. Eu entendo, mas eu gostaria de ter visto um deck sem as 10 do ciclo, tá? Então, acho que é basicamente isso da base de mana que eu tenho para falar. E eu queria fazer algumas sugestões de lentes. Eu não vou colocar como mudanças que eu fiz, porque as lentes são mais caras. Você vai fazer apenas se você puder, se você quiser investir. Mas eu vou comentar algumas delas aqui. A primeira que eu queria falar, City of Brass, ou Mana Confluence, né? Duas cartas muito boas, principalmente em decks de 5 cores. A segunda que eu achava que deveria ter vindo era Exotic Orcade, uma carta muito forte, principalmente no mesão, onde você provavelmente vai ter oponentes com as 5 cores, tá? Somando todos. E outras que eu posso falar são o Grande Coliseu, que veio em Commander 2016, no ano passado. Além de Reflecting Pool, que é uma carta muito boa. Tá um pouquinho cara, mas é uma carta incrível. Então, eu queria ter visto uma base de mana mais parecida com a do ano passado. A do ano passado veio muito boa, justamente pelo fato de serem 4 cores. Então, o deck precisava rodar. E nesse ano eu me decepcionei um pouco, tá? Mas ainda assim eu acho que é uma base legal, uma base que roda bem. A gente vai ver que tem muitas cartas para reduzir custos, inclusive o próprio comandante faz isso. E as únicas duas cartas que eu acho que deveriam ter, fora os Exotic Arcade, que eu falei que acho que só vem no deck de mago, foram as duas fetches baratas, né? A Evolving Wilds e a Terramorph Expense. Porque, tudo bem, você tem as de 3 cores, que vai sempre gerar 3 cores, às vezes realmente você quer várias vezes a mesma cor, mas às vezes você só está precisando de uma cor. E você tem várias daquelas de 3 cores, mas não tem justamente a cor que você está precisando. Por exemplo, preto, que não é muito o foco do deck. Então, eu acho que você poder procurar a cor que você está precisando
é realmente algo importante. E eu senti falta disso. O segundo ponto que eu queria comentar é em relação às cartas caras que você pode colocar nesse deck. Justamente pelo fato do deck ser 5 cores, você tem uma gama muito grande de cartas que devem entrar se você tiver, tá? Então, eu não vou considerar essas cartas, tá? Mas eu posso citar alguns exemplos, como Demonic Tutor, uma carta muito forte pro preto. Cyclonic Rift, que praticamente deve ter em todo o deck azul. Então você consegue ter várias cartas que você deve rodar se você tiver. Mas, ao mesmo tempo, elas são muito caras, então acho que não vale ser comentada. Só uma menção honrosa que eu queria fazer aqui é justamente a Chromatic Lantern. É uma carta incrível nesse deck e realmente se fosse um pouquinho mais barato eu colocaria como uma das mudanças que eu fiz, mas ela tá bem cara atualmente, então eu queria deixar como sugestão para vocês porque é uma carta muito forte no deck de 5 cores, tá? Bom, então eu vou falar justamente do deck focado no comandante de UR Dragon. A gente tem também como opção Ramos e Okagashi, sendo que o Okagashi você vai usar mais em decks provavelmente 5 cores não tribais ou algum tribal de espírito. E já o Ramos ele tem mais cara de combo, alguma coisa assim, onde você joga várias mágicas multicoloridas e você consegue ter muita mana, gerar muita mana, fazer algum combo, alguma coisa desse tipo, não sei, blinkar ele talvez e colocar mais marcador e talvez gerar mais mana. Então eu vejo muito ele com essa característica de combo. Foi uma carta que eu gostei muito, ele cresce muito, mas a carta que eu gostei mais foi o R-Dragon justamente pelo fato de diminuir as mágicas de dragões, que na minha opinião é uma coisa muito boa porque os dragões já são pesados, tá? E eu separei aqui o Herdeiro do Dragão, que era uma carta que a gente já tinha, justamente pelo fato de que ele se encaixa muito bem no deck. Então, você também pode usar ele como comandante. Eu deixei aqui, apesar de não ter sido lançado agora, mas eu deixei aqui caso alguém queira usar. Se eu não me engano, ele é de Time Spiral. Bom, então eu queria justamente começar pelos ramps. Ele veio com uma quantidade bem legal de ramps e cartas boas de ramps. Veio o Punho dos Sóis, que eu não imaginei que ele viria. Eu, pra falar a verdade, não conhecia essa carta. Achei muito boa nesse deck você poder jogar até mesmo o seu comandante. E como você vai pagar apenas uma de cada, se os seus oponentes conseguirem matar muitas vezes ele, você vai continuar jogando pelos 5 de custo. Então é realmente uma carta que vocês devem tirar se estiver jogando contra, porque faz um estrago muito grande. O, é, as outras demais cartas eu gostei muito da base, gostei muito de Corneta do Arauto, já tinha comentado no deck de gatos. É uma carta bem legal, faz o que o deck de dragão quer, que é justamente reduzir custos para você poder jogar mais rápido suas mágicas. E além disso dá uma espécie de card advantage, né? Que o deck de dragão, apesar da habilidade do Air Dragon comprar muitas cartas, não é um deck que tem tanta essa vantagem assim, diferente do deck de magos, por exemplo. Então, algumas outras cartas que eu queria falar de não criaturas. Eu vou começar falando de Tempestade Dracônica. É uma carta muito forte. Eu vejo esse deck querendo basicamente duas coisas. A primeira, você dá ímpeto para suas criaturas, para você já poder bater, descer e bater, né? Você pressionar muito seus oponentes. E a segunda é proteger os seus dragões. Quando os oponentes veem o R-Dragon, geralmente ele assusta justamente pela força dele, né? Então, às vezes os oponentes direcionam demais em você, então você tem que ter um jeito de proteger. E você tirar proveito também dos seus dragões quando eles entram em campo. Então, ímpeto para mim é uma coisa muito importante. E vieram apenas duas cartas dessas, que foi justamente Tempestade Dracônica e a segunda, Grevas Faiscantes, tá? Então, eu queria ter visto mais cartas. Eu adicionei algumas nas minhas sugestões que eu vou fazer mais tarde, mas eu queria ter visto mais delas. Então, eu acho que faltou isso porque o deck de dragão realmente quer isso.
Chuva de Espinhos, uma carta que eu achei legal justamente por ser versátil e você consegue destruir várias coisas que geralmente vão ter. Gostei da carta. Terremoto, uma carta muito boa, principalmente nesse tipo de deck, onde praticamente todas as suas criaturas vão ter voar. Então, eu gostei muito. Cerco à Fronteira, outra carta incrível, na minha opinião. Se você tiver com poucas lands na mão, você consegue escolher Cans e vai ter uma vantagem absurda. Lembre que ele vai adicionar 2 em cada fase, tá? Então você vai ter praticamente 4 a mais por turno. Claro que você não vai poder usar as 4 de vez, mas você vai ter 2 no primeiro, 2 no segundo. Então vai te dar uma vantagem muito grande. E o segundo efeito, claro, praticamente vai ser um removal das criaturas dos adversários. Os dragões geralmente são cartas que têm um poder bem alto e uma resistência bem alta, então eles não vão morrer. E ao mesmo tempo vão conseguir destruir várias criaturas. Então é uma carta muito boa, gostei muito dela. Outra carta muito boa que eu já esperava, Cerne do Destino. Muito boa, não tem muito o que falar. Você vai conseguir limpar o campo às vezes para finalizar. E outras vezes você vai conseguir limpar o campo para você não morrer se os oponentes tiverem muitas criaturas. Perfeita carta, gostei muito. Crisol de Fogo não é uma carta incrível, mas eu gosto muito dela justamente por ser um finisher. Então, às vezes você vai conseguir manter uma pressão muito grande, seus adversários vão usar praticamente todos os recursos dele para tirar suas criaturas de campo. Então, uma carta que eu achei muito boa ter vindo no deck. Verdades Dolorosas, uma carta que eu gosto muito, principalmente em deck 5 cores, porque praticamente você vai conseguir pagar o custo de qualquer forma. Então, gostei muito dessa carta ter vindo no deck. Elo Elemental e Descoberta da Estirpe, mais 2 cartas de draw, gostei muito delas. Descoberta da Estirpe eu achei um pouco lenta no começo, mas ele vai te dar draw tanto quando entrar quanto atacar, então uma carta muito boa, gostei muito das duas. E acho que é basicamente isso. Então agora eu queria comentar um pouquinho sobre as criaturas que vem nesse deck. Começando com Servo do Soberano Dragão e Xamã Dracontófilo. 2 cartas que eu achei muito boas. Não tinha pensado nelas, se viram ou não, mas gostei muito delas aqui. É o que basicamente o deck quer. Outra carta que eu queria comentar, Flagelo do Ossário. Eu gostei muito dessa carta. Teve muita gente que não gostou, eu entendo. Ela é basicamente um 4/3 com voar. E no Commander isso não é algo incrível. Entretanto, a gente tem muita destruição, geralmente. E você poder voltar ele várias vezes é uma coisa que eu gosto muito, então eu gostei muito dessa carta. Senhor Escamado Vingador, uma carta que eu achei muito forte. Os seus adversários geralmente não vão ter opção, ou vão remover o seu dragão, ou vão perder o jogo, vão ficar muito perto de perder o jogo, então eles vão precisar remover. E toda vez que remover, você, na verdade, torna alvo, né? Você vai tirar alguma coisa que te cause problema. Então, uma carta bem forte, e geralmente ele vai ser o primeiro alvo. Mas, por exemplo, se você tiver com seu comandante em campo, já vai ser bem difícil. Depende muito da situação. Então, às vezes você vai conseguir destruir até mesmo 2, 3 permanentes, dependendo da situação do jogo. Então, é uma carta que eu gostei demais que tenha vindo nesse deck. Outra carta que eu gostei, o Azitora. Muito boa, não tem muito o que falar, o custo é bem justo. Voar e atropelar são 2 habilidades que realmente se complementam para você poder causar dano de combate a um jogador. E colocar uma ficha de dragão 3/3 voar é algo muito bom, principalmente com vários dragões que vocês vão ter que tem uma sinergia grande quando atacam. Então, gostei demais dela. Regente da Morte Iminente, uma carta muito legal. É uma dos Destroy Ares que você vai ter. E não tem muito o que falar, eu gosto muito dessa carta. Apesar do custo 7 ser um pouco alto, mas eu acho que realmente compensa o efeito dela. Ryusei, não sei como se pronuncia. Uma carta que eu gosto. Gostei dela ter vindo. Muita gente criticou, não gosta muito dela, mas eu acho bom porque quando ela morrer você vai conseguir limpar as criaturas e geralmente apenas as dos oponentes. Geralmente os dragões voam, então uma carta que eu gostei muito. Niv Mizzet,
eu coloquei aqui justamente pelo fato de não gostar tanto assim dela, mas você ter a habilidade de poder dar alvo em uma criatura é muito bom. Às vezes você vai conseguir tirar algum problema da mesa. Então, deixei ela aqui. Regente da Queimadura Solar é uma carta que no começo eu não gostava muito, mas na prática ela dá muita vida e cresce muito. Então, às vezes ela compensa. Tudo bem que às vezes vai sair muito rápido de jogo e não vai valer o 5 de custo, mas quando ela não sai, quando os seus oponentes não conseguem lidar com ela, ela é uma carta muito forte. Então, gostei dela. Outras cartas que eu queria comentar é justamente o ciclo de Fate Reforged, se eu não me engano, que veio. Porque preste atenção que o efeito diz toda vez que um dragão que você controla ataca. Então, se você atacar com 2, 3 dragões, cada um deles vai ativar a habilidade uma vez. Então, se você atacou, por exemplo, com Silungai e Atarka, cada um deles vai ganhar golpe duplo e as criaturas daquele jogador vão receber -2/-2, porque vão receber -1/-1 duas vezes, tá? Então, vale a pena mencionar essa habilidade. Então, por exemplo, quando ele ataca, você desvira na próxima etapa. Então, se você atacou com esses 4, você vai poder virar 4 permanentes. Então, uma sinergia muito grande, eu gosto muito, muito forte. Por isso que, como eu tinha comentado, ímpeto é tão importante nesse deck, para você tirar vantagem dessas habilidades. Além desses 5, você tem Dragão Averno de Utivara, que também vai botar. Então, se você atacou com 5 dragões, você vai colocar 5 fichas 6/6. Então, algo muito forte, muito legal. No geral, acho que não tem mais muito o que comentar. Gostei muito da base de dragões que veio. A gente veio com um total de 32 criaturas, então uma quantidade bem legal, já que o foco principal do deck é você ter uma board presence grande, você colocar criaturas fortes e manter pressão dos seus oponentes. Então, gostei muito da quantidade, tá? Então eu vou falar agora das 10 mudanças que eu resolvi fazer. Primeiro eu vou falar as cartas que eu tirei e na sequência eu vou falar das cartas que eu adicionei. A primeira delas foi Orador de Ojutai. Eu realmente não gosto dessa carta, acho essa carta muito fraca. Talvez a carta que eu acho mais fraca desse deck. O fato de ser 0/4 defensor não me atrai. A ideia desse deck é justamente você pressionar os adversários e o draw não compensa. Então eu acho muito fraca essa carta. Se você quer algo parecido, tem o Wall of Humans, que é uma carta muito melhor, porque você ainda não precisa revelar cartas, mas mesmo se fosse o Wall of Humans, eu não acharia uma carta boa. Então, eu não gosto dessa carta, por isso foi a primeira carta que eu tirei. A segunda carta que eu tirei foi Familiar do Tirano. Eu gosto dessa carta, acho essa carta bem forte, mas nesse deck particularmente eu não gosto. O custo do seu comandante é muito alto, então geralmente você não vai conseguir baixar ele. Se você conseguir baixar, você vai conseguir baixar apenas uma vez ou duas no máximo. Então ele praticamente não vai ter segundo efeito, tá? Então você vai ter uma criatura que é 7 de custo, 5/5, voar ímpeto. Para mim realmente não compensa, por isso é a carta que eu tirei. Se o seu comandante tivesse um custo mais baixo, alguma coisa desse tipo, fosse focada propriamente no comandante, talvez fosse algo que me agradasse mais. Então eu tirei desse deck. Outra carta que eu tirei, Cerco ao Palácio. Eu não gosto dessa carta, geralmente, né? Você pode até encaixar ela em decks como Atrius, por exemplo, que você vai se beneficiar dos dois efeitos, porque Atrius você vai tirando muita vida dos seus adversários, então o segundo efeito ajuda. E o primeiro traz a sinergia com ele, né? Mas nesse tipo de deck eu não gosto muito. Eu preferia algo que reanimasse diretamente, né? Alguma coisa assim. Então eu não gosto muito dessa carta, por isso eu resolvi tirar. Outra carta que eu resolvi tirar é a Edro da Pedra Onírica. Eu já tinha falado dela no deck de gatos e de felinos. E eu não gosto dessa carta justamente pelo fato dele ser custo 6.
Então, é um custo bem alto, na minha opinião. Segundo, que essa carta vai ser um alvo bem fácil dos seus adversários, porque gerar 3 é uma coisa muito forte, então geralmente eles vão querer destruir essa carta. O draw é algo bom, mas lembre-se que, por exemplo, se você não tiver cartas na mão e comprar ela, você vai ter que pagar 3 mais 6, então você vai ter que pagar 9 no mesmo turno. Então é algo para mim que não compensa. Além disso, às vezes você vai usar as 3, alguém vai querer destruir ela e você não vai ter como usar em resposta porque você precisa virar para usar esse efeito. Então é uma carta que eu não gosto, principalmente no deck de 5 cores, por isso foi uma das cartas que eu tirei. Outra carta que eu tirei foi Esfera Milar. Eu entendo essa carta ter vindo. Geralmente a Wizards coloca essa carta em decks de 5 cores, justamente pelo fato de que ela não pode colocar terrenos caros, senão o preço do produto se eleva muito. Então ela coloca esse tipo de carta para você poder pegar o terreno que você precisa e tudo mais. Mas ainda assim não é uma carta que eu acho muito boa, principalmente em decks com verde. Então foi outra carta que eu tirei. Você tem cartas como, por exemplo, Arrow, que tem verde, né? Mas em compensação você vai tirar um terreno que você não está precisando para pegar 2 que você precisa. Além de você rampar diretamente, essa não rampa você vai ter que colocar na mão. Para só quando você puder baixar um terreno você vai poder fazer isso. Então é algo que não gosto muito. Você tem Nature's Lore também. Principalmente se você tiver muito, cartas Shocklands e tudo mais, que você vai poder pegar uma e já ter acesso a outra cor. Então, Esfera Milar não é algo que me agrada, principalmente no verde. A sexta carta que eu tirei foi Espelho dos Antepassados. Eu já tinha comentado sobre essa carta também. Uma carta que eu achei muito fraca. Se você quer algo nesse estilo, eu recomendo Mirror de Mirror, que lançado agora em Hour of Devastation, se eu não me engano. Que na minha opinião é muito melhor por ser versátil. Então, esse deck vem, se eu não me engano, com mais ou menos metade das criaturas lendárias, então você nem vai poder copiar, porque se você copiar você vai ter que sacrificar uma delas. E não é uma carta que me agrada muito. Além disso, você só pode copiar suas criaturas, então eu realmente não gosto dessa carta. Tá? Outra carta que eu tirei, Identidade Fraturada. Uma carta que eu achei muito forte, mas muito forte para o X1, se você quiser jogar apenas contra um oponente. Se você quer jogar contra vários oponentes, você vai tirar o problema, mas vai colocar mais 2, 3 problemas daquele. Então, eu acho que não compensa e por isso foi uma das opções que eu tirei. Outra carta que eu tirei foi Magibomb Nihilista. Acho que nesse deck não compensa. Se fosse um deck com sinergia em artefatos, alguma coisa nesse estilo ainda deixaria. Mas realmente não é uma carta que me agrada. Você ter apenas um efeito não é algo que eu gosto e não é algo que sempre você vai usar. Às vezes ela é muito forte, dependendo da mesa, mas às vezes é uma carta que não vai fazer nada. Então pelo draw, eu acho que realmente não compensa. Outra carta que eu tirei, Maldição da Prolixidade. Você não vai querer dar vantagens de cartas para os seus adversários, justamente porque geralmente a sua board vai ser a mais perigosa. Você vai ter muitas criaturas fortes e os seus adversários vão realmente precisar de remoção. Com essa carta você vai dar para eles remoção. Então não é uma carta que eu gosto muito. Às vezes eles mesmos podem se ajudar atacando o jogador enfeitiçado para comprar carta e depois destruir suas criaturas. Então eu não acho que é uma carta que vale a pena e por isso foi uma das opções que eu tirei. Por fim, Maldição da Recompensa. Para mim foi o segundo pior, a segunda pior maldição, né? Não pelo efeito em si, o efeito é muito forte, mas porque você vai acabar às vezes ajudando mais seus adversários do que você mesmo. Então, é um efeito tão forte que não compensa. Se o seu deck for voltado para esse tipo de carta, onde você tem muitas permanentes que geram mana e coisas assim, até compensa, mas nesse tipo de deck praticamente você só vai ter para ter um bloco, né? Então, apesar das suas criaturas serem grandes e boas para bloquear, realmente eu acho que não compensa. É melhor você
manter um deck mais agro, pressionando seus adversários e sem você dar muita vantagem para seus adversários, né? Então é uma das cartas que eu tirei. Bom, então eu vou falar agora das cartas que eu adicionei, as 10 cartas que eu adicionei. Eu adicionei 2 dragões. O primeiro foi Icefall Regent. É um dragão que eu acho bem legal. Veio em Fate Reforged, se eu não me engano, junto com o próximo, né? E eu gosto dele porque, primeiro, ele vai se proteger e, segundo, ele vai conseguir tirar alguma ameaça, entre aspas, né? Remover alguma ameaça, porque ele não vai remover, propriamente dito, do campo. Mas é uma carta de relativamente custo baixo, então uma carta que eu gosto e por isso foi a primeira que eu coloquei. A segunda que eu coloquei foi Destructor Dragon. É uma carta que eu gosto, justamente pelo fato de que no mesão a gente tem muita destruição. Então, você perder uma carta, mas você fazer um efeito, é algo que, na minha opinião, compensa. Então, eu gosto dessa carta e por isso eu coloquei. A terceira carta que eu coloquei foi Fellwar Stone, tá? Uma das cartas que eu tirei foi justamente uma espécie de um ramp, né? E uma espécie de ramp para limpar. Não bem um ramp, mas você poder limpar a mana. E o Fellwar Stone, na minha opinião, faz essas duas coisas muito bem feitas. Por ser um deck de 5 cores, ele se encaixa perfeitamente. Provavelmente vão ter oponentes com todas as cores. Assim como eu já tinha falado do Exotic Orchid, que é aquela land, né? Esse é o artefato que faz a mesma coisa. Então é uma carta que eu gosto muito. O fato de ser 5 cores deixa ela melhor ainda. E não entra virado, né? Uma qualidade dela também. Então por isso foi uma das cartas que eu coloquei. A outra carta que eu coloquei foi Rakdos Charm. Eu gosto muito dela justamente pela versatilidade. Como eu tinha tirado o Magibomba Nihilista, eu queria manter a estratégia do deck, algo parecido. E Rakdos Charm, para mim, encaixa perfeitamente nesse deck. O deck é basicamente... não basicamente, mas principalmente focado no vermelho. E então as cores do Rakdos Charm praticamente não vão atrapalhar. O fato de você poder escolher entre várias habilidades é uma coisa muito boa. Versatilidade no Magic é uma coisa muito forte. Então, eu gosto muito do Hack do Charme, faz o efeito, pode destruir artefato, que geralmente vai ter. Se você estiver jogando com pessoas que compraram esses decks, estiver jogando, por exemplo, contra o deck de vampiro, o último efeito do Hack do Charme de causar um de dano às vezes é relevante. Então, é uma carta que eu gosto muito, por isso eu coloquei. Outras duas cartas que eu coloquei foram Temu Ascendancy e Swift Footboots. Essas duas cartas eu acho incrível nesse deck. Pelo fato de dar haste, o Temu Ascendancy praticamente vai dar draw, qualquer criatura que você jogue. Então, são cartas que eu achei muito fortes. Como eu tinha dito, eu sentia a necessidade de colocar mais cartas com ímpeto, para dar ímpeto. E essas duas cartas são melhores do que a gente espera. O fato de dar draw vai te dar muita vantagem e a bota, além de dar o ímpeto, vai proteger, que é justamente uma das coisas que você quer, proteger os seus dragões. Então, elas são perfeitas na minha opinião e deve ter nesse deck. Outra carta que eu coloquei também para proteger seus dragões, mas de outra forma, foi Swan Song. Eu não gosto muito dela, geralmente, dependendo do deck, mas nesse deck eu acho ela muito forte, eu acho incrível, pelo fato de proteger suas criaturas pagando apenas um, então é algo muito fácil. E além disso, vai dar como drawback apenas uma criatura 2/2 voar. E praticamente todas as suas criaturas têm voar, então vai ser apenas um champ block em algum momento. Então eu acho essa carta muito forte nesse deck. Outra carta que eu gostei muito de adicionar foi o Terend. Eu tirei algumas cartas de destruir, então eu senti necessidade de adicionar. E o Terend é muito forte pelo fato de ser versátil, né? Então eu gosto muito dela. Além disso, ela exila. Então, uma coisa que eu acho bem interessante é o fato desse deck ter várias cores, todas as cores. Você deve aproveitar as cores que ele tem. E o Terend é uma das cartas que eu gosto muito em decks que tem um branco e preto.
A penúltima carta que eu adicionei foi Zarkans Triumph, uma carta que eu acho muito boa nesse deck, o fato de ser mágica instantânea, o fato de ser relativamente baixo o seu custo, né, 3, e procurar praticamente qualquer criatura do seu deck. Então você pode procurar cartas que você precise de resposta naquela hora, é algo para mim muito bom, e por isso foi uma das cartas que eu coloquei. E a última carta que eu coloquei também nessa pegada de tutor, de você procurar a carta que você precisa, foi justamente Conflux. Conflux é muito forte nesse deck porque praticamente todas as criaturas são duas cores, então duas ou mais cores, né? Então você vai conseguir encaixar de uma forma que você pegue as 5 melhores cartas. Você não vai ter problema em, eu realmente preciso dessa preta, mas não tem nenhuma verde boa. Não, você praticamente não vai ter esse problema porque o fato de ter muitas cartas híbridas ajuda a encaixar perfeitamente as 5 cartas que você quer. Então é uma carta que eu acho muito forte. Apesar do custo ser um pouco alto, mas no mesão é algo mais fácil, você tem muito ramp. Então eu acho uma carta muito forte para se colocar. Antes de falar das 10 cartas que vocês podem tirar no segundo momento, eu quero primeiramente fazer algumas sugestões aqui. Se vocês quiserem adicionar essas cartas, vocês podem colocar, são cartas que na minha opinião são muito boas. A primeira delas, Anglushed and Make, que é muito parecido com o Router End. E você tem Reality Shift também, se você tiver precisando de remoções. Então são cartas que eu acho muito boas por serem instantâneas, por ter custo baixo. Então eu gosto muito delas, fica como sugestão aí. Mais algumas cartas que eu queria sugerir eram os 4 Dragon Lord, que saíram em Dragons of Tarkir. O primeiro delas é Dragon Lord Jutai, na sequência Dromoka, Atark e Silungar. O único que eu acho que realmente não compensa é Colagan, pelo fato de não ter muita sinergia, você precisa de cartas repetidas, mas esses 4 são realmente incríveis, então são um pouquinho mais caros, mas fica aí para a sugestão. Outras cartas que eu poderia sugerir, outros dragões, né, são Thunderbreak Regent e Storm Breath Dragon. O Storm Breath eu acho melhor um pouco. O primeiro você apenas vai causar dano, então não é algo que eu realmente gosto no mesão. 3 de dano não é nada sensacional e ele sem outra habilidade eu não sei se eu gosto. Você pode dar um foco em fazer um deck bem agro, ele praticamente vai custar 3 por causa do comandante, mas no geral não é uma carta que eu gosto muito, depende do estilo do deck que você quiser fazer, fica de sugestão. Mais 2 cartas que eu queria comentar, Dragon Arc e Quicksilver Amulet. 2 cartas muito fortes nesse deck, justamente pelo fato de você poder botar qualquer coisa em campo. Então, às vezes você vai ter carta de custo 7, 8 na mão e jogar elas por um custo reduzido é algo muito forte nesse tipo de deck. Então fica de sugestão também, são um pouquinho mais caros, mas se puder eu acho que vale a pena. Por fim eu queria sugerir Planeswalker, eu não sugeri para os outros, mas eu acho que para esse deck a sinergia é bem maior, então eu vou sugerir. O primeiro deles, Dawnry Raid, reprintado agora em Modern Masters 3, e o segundo é o Zarkhan, principalmente o Unbroken. O Donri com -2 é muito forte, justamente por você ter bichos grandes. E o Zarkhan, ele subiu muito o preço, mas é uma carta que tem muita sinergia nesse deck. Então, ficam as 2 recomendações. E 2 outras cartas que eu posso dizer são Fling e Pit Fight. O Pit Fight vai ser bom justamente com o Conflux, que eu já tinha falado, para você buscar no deck. E o fato de ser mágica instantânea é algo bem legal. Então você vai conseguir tirar alguma coisa dos seus adversários e não vai perder as suas. Já o Fling você vai dar em resposta a uma destruição, um removal de alguém. E pode servir como um finish aí, então um icon. Então se você der no seu Ur-Dragon, por exemplo, você vai causar 10 de dano a alguém. Então é algo que eu gosto muito. Então acho que é isso. Eu queria agora comentar as 10 cartas que eu tiraria no segundo momento. Não foi uma lista muito fácil de fazer, na minha opinião. Você tem muitas criaturas boas, a base veio muito boa, mas eu separei algumas para mostrar para vocês. Então, a primeira que eu separei foi Intet, o Sonhador. Na teoria, ele
pode parecer uma carta boa, porque você praticamente vai pagar 3 por qualquer carta, você tem muitas cartas pesadas. Mas na prática não é bem isso, porque primeiro que você vai ter que pagar 3 e às vezes essas 3 mana realmente importam. E às vezes você vai bater cartas que você não quer. Então às vezes você vai ter uma land, às vezes você vai ter algum rampzinho, um besta, e você vai preferir jogar outra coisa. Então não é algo que me agrada tanto assim. Por isso foi uma das cartas que eu tirei. A segunda que eu coloquei aqui nessa lista foi Crosses. Eu gosto dele, mas lembrem que no mesão, às vezes, ou geralmente, né? Os seus adversários vão ter decks de 2, 3, 4, até 5 cores. Então, Crosses pode não ser tão efetivo assim. Eu gosto dele, depende muito do meta que você estiver jogando, contra quem você estiver jogando. E por isso foi uma das cartas que eu coloquei aqui. Outra carta que eu coloquei foi Dragão Averno Territorial. Essa carta é boa justamente pelo seu custo. Praticamente vai ser um 3 mana para fazer isso. Mas também ele só vai fazer isso, né? Só vai bater. Então é uma carta que não me agrada muito, então eu coloquei nessa lista. Outra carta que eu tirei, Dragão Irmão da Ninhada. Eu gosto dessa carta. Ele dá um board presence bom. Você tem várias cartas, várias criaturas que fazem efeitos quando atacam juntos, várias cartas que tem essa pegada de ataque, mas como eu disse, essa base está muito boa e olhando para as outras cartas, eu acho que essa é mais fraca do que as outras, então eu coloquei aqui também. Outra carta que eu coloquei aqui, Dragão Enfeitiçado. O que eu acho legal nela é filtrar as cartas que você vai comprar, bem como o seu custo. Você não tem tantos dragões de custo 4. Esse vai ser um deles, né? Eu sei que é 5, mas eu estou considerando que reduz com o comandante. Mas também não é nada, não é uma coisa incrível. Você não pode fazer como mágica instantânea esse efeito. Então os adversários já vão saber, já vão poder bloquear, saber o quanto ele ficou mais forte. Então eu coloquei ele aqui também. Outra carta que eu coloquei, Taigan. Muita gente pode discordar de mim. Eu acho ela uma carta forte, eu gostei dela, mas lembre-se de duas coisas. A primeira é que seu deck não é focado em feitiços e mágica instantânea, então ele já perde um pouco o valor. E o segundo ponto é que muitas vezes os seus dragões não serem anulados não vai fazer diferença. Muitos comandos não são focados, na verdade acho que a maioria não é focado em anula, então não é uma carta que na minha opinião vale a pena. Às vezes é melhor você colocar um dragão mais efetivo, talvez, não sei, alguma carta mais efetiva. Então essa foi uma das que eu coloquei aqui, mas eu ainda gosto muito dessa carta. Acho que um deck dele é um deck bem forte e eu queria comentar só justamente por isso, então eu coloquei aqui. Outra carta que eu deixei aqui foi Bijuteria do Viajante. Eu gosto dessa carta, mas prefiro em decks que não tenha verde. Como eu sempre dou foco, o verde tem muitas cartas para fazer esse tipo de efeito, como Nature's Lore, que eu já tinha comentado. Então, essa foi uma das cartas que eu deixei aqui nessa lista. Outra carta para se tirar em um segundo momento foi Poucos Afortunados. Eu não gostei muito dessa carta, pelo fato de que não remove tudo. E percebam que essa carta diz escolha. Ela não dá alvo, então você vai poder remover cartas que tenham resistência à magia ou proteção, por exemplo. Day of Judgment, por exemplo, ou Wrath of God, elas conseguem fazer a mesma coisa custando um a menos e até de forma mais efetiva, talvez, porque vai remover tudo. Então, por isso foi uma das que eu coloquei aqui. Outra carta que eu coloquei, Maldição da Opulência. Essa pra mim é a melhor, principalmente nesse deck. Justamente porque você quer ramp e você quer de qualquer cor. E essa carta faz bem isso. Ela custa apenas uma mana e pode te dar muitas outras, né? Mas eu coloquei aqui porque ela não faz nada incrível. Você tem cartas melhores, na minha opinião, porque apesar dela te ajudar muito, vai ajudar muito outros adversários. E em algumas situações não é isso que você quer. Então, por isso eu coloquei ela aqui nessa lista. E a última carta que eu coloquei para tirar em um segundo momento foi Cerco ao Monastério.
Eu gosto dessa carta, mas não faz nada incrível. O fato de ter dois efeitos pode ser um pouco mais versátil, mas ainda assim não faz nada excepcional. Proteger os seus dragões, suas criaturas, pode não servir, porque mesão tem muito destrói em área. Então foi uma das cartas que eu coloquei aqui e tiraria em um segundo momento. Então eu acho que é isso. Não deixe de acompanhar Ixalan. Ixalan foi lançado agora e a gente vai ter o lançamento de Rivals of Ixalan em janeiro. E essas duas coleções foram focadas em tribais. Então você consegue encontrar umas cartas bem interessantes nesse estilo, tá? Então não deixe de olhar e espero que vocês tenham gostado dessa série. Lembrem de deixar nos comentários o que vocês acharam bom. E até a próxima. Valeu!